Na caminhada da vida repleta de curvas inesperadas, subidas desafiadoras e descidas que testam a nossa fé, muitas vezes enfrentamos batalhas silenciosas, lutas que não são visíveis aos olhos humanos, mas que acontecem no mundo espiritual. Há forças que tentam nos desviar do propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. É nesses momentos que precisamos lembrar que o Senhor nunca nos deixa desamparados. A palavra de Deus declara com poder: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54, versículo 17. Essa promessa não é apenas um versículo bonito, é uma declaração divina de vitória. Quando permanecemos firmes na fé, todo plano maligno está destinado ao fracasso. O inimigo pode tentar lançar dúvidas, medos ou circunstâncias para nos abalar, mas nosso refúgio está no Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa luz, nosso escudo e fortaleza. Mesmo quando não vemos solução, o Senhor está trabalhando em nosso favor. Hoje convido você a abrir o coração para esta oração poderosa e caminhar comigo, confiando que Deus é maior do que qualquer batalha que possamos enfrentar. Se você crê que nenhuma arma do inimigo prevalecerá sobre a sua vida, escreva nos comentários: Amém? Eu confio no Senhor. O inimigo é astuto e muitas vezes trabalha nas sombras, tentando roubar, matar e destruir os sonhos e a paz do coração. Ele se infiltra de forma sutil, criando armadilhas para abalar a fé e enfraquecer a confiança no Senhor. Mas nossa esperança não está na força do adversário, e sim no poder ilimitado de Deus. A palavra nos fortalece com estas palavras: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27, versículo 1. Essa verdade é como uma muralha espiritual que nos envolve. Quando temos Deus como nosso protetor, nenhuma força das trevas pode prevalecer. Pense na história de José. Aos olhos humanos, sua trajetória parecia uma sucessão de tragédias. Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Contudo, mesmo em meio à dor, José permaneceu fiel. Mais tarde, ele pôde declarar: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50, versículo 20. O que parecia derrota tornou-se instrumento de salvação para uma nação inteira. Essa história nos lembra que, por mais elaborados que sejam os planos do inimigo, os propósitos de Deus são soberanos e prevalecerão. Quando confiamos no Senhor, Ele transforma ataques em vitórias e sofrimento em testemunhos gloriosos. Na nossa caminhada com Deus, é essencial manter os olhos abertos e o coração vigilante. A Bíblia nos orienta claramente: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Essa advertência não tem o propósito de nos amedrontar, mas de nos despertar para a realidade espiritual que enfrentamos. Vigilância significa permanecer em oração, firmados na palavra e revestidos da armadura de Deus. A Escritura nos instrui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. A oração, o escudo da fé, a couraça da justiça e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, são armas indispensáveis para resistirmos às investidas do mal. A oração, em especial, é a nossa linha direta com o céu. Quando nos colocamos diante do Senhor com fé, convidamos a intervenção divina sobre cada área da nossa vida. Assim como um soldado jamais entraria numa batalha sem proteção, também nós não devemos enfrentar os desafios diários sem estar espiritualmente preparados.
Por meio da oração constante, construímos uma fortaleza espiritual que impede que as armadilhas do inimigo tenham êxito. O coração vigilante e a mente renovada pela palavra nos mantém firmes, mesmo quando os ventos sopram com força. O poder da oração jamais deve ser subestimado. Ela é a arma espiritual que quebra correntes, desfaz armadilhas e silencia os planos do inimigo. Um exemplo marcante está na história do rei Ezequias. Quando recebeu uma carta ameaçadora do rei da Síria, em vez de se desesperar, ele a levou ao templo e a apresentou diante do Senhor em oração. O resultado foi extraordinário. Deus enviou seu anjo e destruiu o exército assírio, protegendo Jerusalém de forma sobrenatural, segundo o livro de Reis, capítulo 19, versículos 14 ao 35. Quando nos rendemos a Deus em oração, reconhecendo que Ele é o nosso defensor, ativamos o poder do céu sobre a terra. Assim como Ezequias abriu o seu coração e apresentou a ameaça diante de Deus, também podemos entregar cada preocupação, enfermidade e luta nas mãos do Senhor. Ele nunca é indiferente ao clamor de um coração sincero. Outro exemplo inspirador está em Davi, que antes mesmo de enfrentar Golias, já declarava a vitória, pois sua confiança estava em Deus e não em sua própria força. Da mesma forma, nossas palavras de fé têm poder para mudar atmosferas espirituais e preparar o terreno para milagres. Quando declaramos as promessas de Deus, alinhamos nossa boca com o céu e enfraquecemos as estratégias do inimigo. Se você crê que a oração é a chave que abre portas e derruba muralhas, escreva nos comentários: Glória a Deus, Ele luta por mim. A oração é também um grito de fé que ecoa no mundo espiritual, desarmando as trevas e trazendo à existência aquilo que Deus já determinou. O apóstolo Paulo declarou com convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Essa não é apenas uma frase de encorajamento, mas um verdadeiro brado de guerra espiritual. Quando nos firmamos nessa verdade, compreendemos que nenhuma barreira é intransponível, porque Cristo é a nossa força. Outro exemplo poderoso é o de Josafá. Diante de um exército numeroso e ameaçador, ele não confiou em estratégias humanas, mas reuniu o povo para buscar ao Senhor. Enquanto adoravam e proclamavam a grandeza de Deus, o inimigo foi derrotado sem que Israel precisasse lutar. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículos 21 ao 24. Isso nos mostra que o louvor não é apenas adoração, mas também uma arma espiritual que confunde o inimigo e abre caminho para a vitória. Quando adoramos no meio da batalha, declaramos com nossos lábios que Deus está no controle. O louvor muda atmosferas, fortalece a fé e traz a presença do Senhor para o campo de guerra. A nossa confiança não está nas circunstâncias, mas no Deus que governa sobre tudo. A unidade entre os filhos de Deus tem um poder espiritual extraordinário. Quando os crentes se unem em fé e oração, as muralhas espirituais começam a ruir. Um exemplo disso está no livro de Atos, quando Pedro foi preso injustamente. A igreja se reuniu em oração fervorosa e o resultado foi milagroso. As correntes se romperam, as portas da prisão se abriram e Pedro foi liberto. Atos capítulo 12, versículos 5 ao 10. Essa passagem nos mostra que a oração coletiva cria um escudo espiritual em torno dos filhos de Deus. Quando clamamos juntos, nossos pedidos se multiplicam diante do trono do Senhor. A união do corpo de Cristo não é apenas simbólica, é uma força real que move o céu e traz livramento. Por isso, não devemos subestimar o poder de orar em concordância com outros irmãos. Cada voz que se une em fé fortalece o clamor coletivo e enfraquece as estratégias do inimigo. É como se cada oração se tornasse uma pedra lançada contra os gigantes espirituais que se levantam.
Quando a igreja ora unida, milagres acontecem. Prisões são abertas, doenças são curadas, famílias são restauradas e corações endurecidos são tocados pela presença de Deus. É na comunhão e na intercessão que experimentamos vitórias maiores do que poderíamos alcançar sozinhos. Ao enfrentarmos os esquemas do inimigo, precisamos lembrar que a vitória final já foi conquistada por Jesus. A palavra de Deus declara: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Essa verdade deve encher o nosso coração de confiança. Não lutamos para conquistar a vitória, lutamos a partir de uma vitória já garantida na cruz. Quando oramos com fé, proclamamos essa vitória em cada área da nossa vida. Sobre enfermidades, sobre medos, sobre injustiças e sobre qualquer obra das trevas. A oração não apenas pede, ela declara, estabelece e manifesta o poder de Deus. É por isso que somos convidados a nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que nosso Pai Celestial ouve e responde. Quando perseveramos em oração, fortalecemos nossa fé, permanecemos firmes em meio às tempestades e vemos o agir sobrenatural do Senhor. Esta é a hora de se posicionar espiritualmente, vestir a armadura de Deus e não recuar diante dos ataques. O Senhor é quem luta por nós e nos conduz em triunfo. Nada pode impedir o cumprimento dos seus planos. Ele é fiel para cumprir cada promessa. Agora, diante de tudo que aprendemos sobre oração, fé e vigilância espiritual, vamos unir nossos corações em um momento de entrega total a Deus. É hora de declarar vitória, proteção e bênção sobre nossas vidas. Que cada palavra pronunciada seja um instrumento de libertação e fortalecimento da nossa fé. Pai misericordioso, venho a Ti com reverência e gratidão. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiro e pela promessa de Tua presença constante. Perdoa-me, Senhor, pelos momentos de fraqueza e dúvida. Hoje, declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará e que todo ataque espiritual será frustrado pelo Teu poder. Reforça minha fé, guia meus passos e envolve minha família com Tua proteção. Que meu coração se encha de louvor e gratidão, transformando cada batalha em vitória e cada desafio em testemunho do Teu amor. Que a união com meus irmãos e irmãs em Cristo se fortaleça, formando uma muralha espiritual de oração e fé que desfaça os planos do inimigo. Se você crê que a vitória já está assegurada em Cristo, escreva nos comentários: Jesus é meu refúgio e minha força. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo. Amém.